Bom, vamos falar sobre o tipo de dados RAW, que não tem sido muito comentado em grande parte dos tutoriais e documentações disponíveis por aí. Bom, aqui está a agenda. A gente vai falar um pouquinho da motivação que levou a fazer essa série e, em particular, esse vídeo. Vou falar desse tipo de dados RAW, que literalmente quer dizer cru, e vamos falar de um uso dele para conversão de caracteres, né? Mas para poder falar disso a gente vai precisar trazer algumas ideias sobre codificação, ou encoding, né, de caracteres. E aí, por último, tem as referências. Dessa vez todas são da Wikipedia, mas com certeza podem ser lidas e acessadas livremente, como tudo que a gente tem oferecido aqui como referências. Bom, então a motivação. Bom, esse tipo de dados, bom, isso é uma coisa interessante antes de entrar nisso. Em computação, quando as pessoas começam a escrever em português, elas acabam tendo uma atitude meio formal, e não é o caso em inglês. O pessoal que começou a mexer com computação, acho que tudo bem, eram pessoas muito educadas, muito inteligentes, etc., mas também tinha uma certa informalidade, justamente porque eram pessoas que estavam ali com a mão na massa, vamos dizer assim, mexendo no hardware, etc. E então, às vezes até engraçado, os termos técnicos em inglês têm um sabor de coisa coloquial, e aí esse é o caso aí desse raw, que literalmente quer dizer cru. Bom, de qualquer modo, esse tipo de dados não tem recebido muita atenção nos tutoriais sobre programação em R. Tudo bem, ele é documentado, etc., mas a documentação é de referência, quer dizer, ela explica o que as funções fazem, o que o tipo de dado faz, mas não explicam para que serve. Então, esse vídeo tem um pouquinho a missão dupla, né, de trazer um pouquinho das funções, dos recursos, no sentido de referência, mas também de trazer alguns exemplos práticos de usos desse tipo de dados. Tá? Bom, e nesse vídeo aqui em particular a gente vai falar das conversões entre os tipos character, né, e raw. Bom, a ideia básica é o seguinte: esse tipo de dados, ele vê os dados que estão lá no computador, na memória, etc., como uma sopa de bits, né? Então, sem se preocupar se aquilo é um caractere, se aquilo é um número em dupla precisão. E então, nesse sentido, ele tem uma cara assim de linguagem de nível de abstração mais baixo. Por exemplo, C, C++, ou até essa linguagem nova, que é o Rust, né? E o fato dele estar disponível em R mostra que essa linguagem é muito mais ampla do que uma linguagem estritamente para cálculos estatísticos. Bom, e a vantagem dela é a seguinte: imagina que você tem uma coisa que você precise realmente de um acesso aos dados num nível de abstração mais baixo. O normal seria você fazer alguma biblioteca, alguma coisa assim, nessas outras linguagens de nível mais baixo. Bom, e aí nesse caso, não é que o R possa competir com essas outras linguagens que são especializadas em acesso de nível mais baixo, mas para pequenos processamentos, quer dizer, se o negócio não for muito complicado ou não for muito grande, dá para fazer em R. Então a vantagem é que não vai, do ponto de vista de projeto, não vai precisar ter dois projetos na mesma linguagem, que até tem um custo. E pensando em nível pessoal, o programador R não vai ter que conhecer ou saber uma outra linguagem, né, que também é uma vantagem. Então, é um tipo de dados que existe, está lá, e é bom a gente pensar como pode aproveitar, né, para tirar vantagem dele. Bom,
esse programa está disponível para download, tá? Esse programinha aqui é raw 01.r, mas por agilidade a gente vai manter só o resultado dele na apresentação. Bom, então aqui está um exemplo de como se pode criar dados do tipo raw. Aqui a gente está fazendo uma coerção, né? No caso do R, coerção significa conversão, né? Pode ser traduzido assim, de dados inteiros. Então eu estou gerando aqui um vetor que é uma sequência, né? De 0 até 255 e estou pedindo para essa função converter para raw. Né? Ou seja, pega esses dados aqui como dados raw e jogando nessa variável R. E em seguida eu estou imprimindo. Bom, aí vamos ver o resultado. Essa é o resultado, tá? Tá aqui a listagem. Então, naturalmente isso aqui diz que essa linha começa na posição 1 do vetor. Essa outra linha começa na posição 26 e assim por diante. E vai até aqui na posição 255. Bom, mas se a gente olhar esses dados, tem alguma coisa de estranho neles. Em primeiro lugar, por exemplo, vai de 0 até 9, né? 00, 09, e aqui não tem 10, é o 0A. Tá? Bom, a ideia é a seguinte, esses números estão representados na base 16, que é também chamada de hexadecimal. Essa base inclui os dígitos de 0 até 9 e de A até F. Aqui para construir esse dígito 10, usa-se a letra A. E para construir o dígito F, 15, se usa a letra F. Essa base desse hexadecimal tem várias razões para ela ser usada nesse caso, mas ela é típica quando eu quero representar bytes, né, ou pedacinhos da memória do computador, como uma sopa de bits. Quer dizer, eu olho lá, é um monte de luzinha acesa, apagada, um monte de trechos orientados para norte, outros trechos orientados para sul, etc. Mas o que importa é que eu não estou dando um significado para eles. Tá? Não estou vendo como letras, não estou vendo como números decimais, etc. Tá? Bom, e aí agora a gente fez com sucesso essa conversão de 0 a 255 e aí vamos tentar 256. Aí a gente tentou, veio uma mensagem. Mensagem de aviso. Valores fora da faixa de validade, né, out of range, são tratados como zero na coerção para raw. Ou seja, eu tentei 256, ele falou para mim, isso está fora da faixa. Agora eu vou tentar menos 1. Aí também está fora da faixa. Então ele só aceitou de 0 a 256. Bom, e aí, como a gente falou, esse tipo de dados é um byte. Né? Ele permite a gente acessar diretamente a memória, né? E são números inteiros positivos, tá? Normalmente interpretados assim, entre 0 e 255. E eles ocupam 8 bits no computador. Tá? Então, de novo, né, esse é mais um sinal que esse tal de raw é próximo do hardware. Tá? Então tem um monte de coisas apontando para isso. Bom, então agora a gente vai, para a gente poder falar direitinho dessa história de conversão, de usar o tipo raw para converter dados do tipo caractere, a gente precisa falar um pouquinho do tal da codificação ou encoding. Tá? Então, esses computadores, né, no fundo, eles são uma evolução das máquinas de calcular. Né? Mesmo o primeiro computador tinha essa característica. E aí, por isso, é natural que tudo, né, seja representado como números. Né? Caracteres em geral e as letras têm uma correspondência como número. A tal da ideia da codificação é isso, como eu associo um número com um formato gráfico e etc. Bom, e aí esse negócio é o seguinte, antigamente cada computador fabricante de computador tinha sua própria codificação. E aí teve um projeto chamado ASCII, que
bastante gente fala ASCII 2, etc. Mas aí, na verdade, isso é até um nome longo em inglês que eu não vou me arriscar a falar agora, mas os dois I's aqui não são o número 2, é Information Interchange, troca de informação, tá? American Standard for Communication and Information Exchange, padrão americano, né, no caso lá dos Estados Unidos, para comunicação e troca de informações. Esse número aqui significa que está lá nas referências, tá? Aí, inicialmente, eles usavam de 0 até 127 para representar todos os caracteres possíveis de impressão na língua inglesa, além de alguns caracteres necessários, né? Por exemplo, para quebrar a linha, para ir para a linha de baixo, para dar um espaço de tabulação e etc. E alguns outros aí mais. E, bom, o problema é que quando isso começou a ser usado internacionalmente, esbarrou num problema aqui que já está, nessa própria frase já está a antecipação desse problema. Em português mesmo tem vários acentos, outras línguas tem mais acento ainda, então não cabia nessas primeiras 127 posições do ASCII. Aí o pessoal criou um negócio chamado páginas de código, que naturalmente o byte podendo representar números até 255, sobrou essa faixa aqui de 128 até 255 para colocar outros caracteres, tá? Então cada língua teria um conjunto de caracteres. Bom, mas infelizmente isso não resolveu o problema. Em primeiro lugar, não tinha muita padronização de página de códigos. A própria Microsoft tinha as suas, tinha algum organismo que tentou colocar páginas de código bom, e fora outras línguas que usam alfabetos diferentes do latino e tal. Bom, e nem falando em chinês, japonês, que tem conjuntos muito grandes de símbolos, que são os tais dos ideogramas. E ainda, hoje em dia, a gente usa muito os tais dos emojis. Então, não coube tudo isso nas páginas de código, o projeto foi abandonado. Aí o pessoal criou esse padrão chamado Unicode, que também está nas referências, tá? Aí a versão atual do Unicode tem quase 150 mil caracteres gráficos, é muita coisa. Bom, e na verdade um caractere Unicode pode ter até 4 bytes. Bom, mas mesmo numa versão inicial que tinha só 2, já trazia um problema, né? O caractere normal, antigo, no ASCII, só tinha 1 byte. Aí de repente o pessoal começou a escrever com 2 bytes, começou a ter bom, além de um desperdício de memória, de armazenamento muito grande, começou a ter problemas com as bibliotecas já existentes. Aí o pessoal mudou essa proposta de tamanho fixo para uma proposta de tamanho variável, que é o TF8, que é muito usada. Eu não vou lembrar agora de cabeça a cifra, mas tem uma história que tem mais de 90% das páginas na web está escrita em UTF-8, tá? E ela é uma coisa muito inteligente. Quando precisa só de 1 byte, por exemplo, o ASCII, que é um subconjunto do Unicode, usa só 1 byte, no caso do UTF-8, tá? Então é muito esperto. Então, numa frase aqui, por exemplo, ó, essa frase aqui, só um dos caracteres vai usar 2 bytes. O resto todos são ASCII, tá? De boa, sem problema. Então, o desperdício aqui é 0. Só precisou de 2 bytes nesse último lugar. Nessa forma antiga, que a gente falou do Unicode, eu teria 2 bytes para esse cara, 2 bytes para esse cara, até para o espaço. Então, eu multiplicaria tudo aqui. Então, o TF8 é muito prático e muito interessante. Bom, o R, né, naturalmente, sendo uma linguagem bacana, ela usa o UTF-8, tá? E, bom, tem um probleminha. O fato de estar usando o UTF-8 traz um probleminha. Não dá para a gente usar coerção convencional, SRAW. Não dá para colocar SRAW e um caractere aí não vai dar certo. Então tem a parte de funções para conversão, né? Então char to raw, char to raw, né? Quando eu estou convertendo caracteres para raw, e raw to char para
vice-versa. Aí aqui está um exemplinho com a letra A. Tá? Então a letra A é 61 em hexadecimal. Tá? Isso é até engraçado porque eu estava fazendo aí os testes, tal, de repente eu comecei a achar que estava dando errado, porque eu estava escrevendo 61, mas quando eu escrevo 61 normalmente, eu estou escrevendo um outro número. Isso aqui não é o número 61 em decimal. Isso aqui, na verdade, é 61 em hexadecimal. É um número bem maior, seria 97, 16 vezes 6 mais 1, tá? E não 61. Mas, então, o raw, a gente tem que lembrar isso, ele sempre é escrito em base hexadecimal. Tá? Eu tentando escrever 61 em hexadecimal, em decimal, aliás, e achando estranho que não estava dando certo. Bom, mas aqui funciona, a gente saiu do A, foi para o raw, com 61 em hexadecimal, e voltamos para o A, usando a função inversa. Bom, e aqui para mostrar um exemplo mais interessante, eu estou convertendo o A com crase, em primeiro lugar, para raw. Tá? Então, esse A com crase, como eu falei, está no UTF-8, aí dá, em vez de um byte só, dá esses 2 bytes, tá? Que é a forma de sinalizar. Esse byte aqui inicial fala assim, olha, o próximo caractere não é ASCII. Então, a rotina que está lendo isso aqui já fala, opa, vem um caractere diferente aqui. Aí completa com o A0. E aí funciona bonitinho também. Eu peguei, em vez de eu converter um caractere para um raw, eu converti um caractere para 2 bytes raw, tá? Mas funciona de boa, volta. E aí a ideia básica seria a seguinte, tem muita coisa, muita página escrita nesse padrão 88591 do ISO. Então a ideia seria a gente ler como no modo raw o arquivo e converter para ASCII. Isso é tranquilo fazer, a gente vai fazer de fato num próximo programinha, mas por enquanto é isso. Tá? Bom, aqui estão as referências, todas da Wikipedia, são leitura bacana. Tal. Acabei usando a Wikipedia em inglês, que esses artigos estavam melhor lá, mas tem bastante coisa boa em português. Vale a pena dar uma olhada em inglês, que é difícil a gente programar e não esbarrar nesse inglês simplificado que é usado na Wikipedia. Não é naturalmente na Wikipedia o inglês simples de estrangeiros, vamos dizer assim, né? Inglês básico, não é o inglês, sei lá, do Shakespeare, né? Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado e até breve.